Oi, oi, tudo bem? Vamos começar aqui daqui a pouco a nossa live com a mastologista, doutora Ângela Zucato. Vamos só esperar ela aparecer aqui. Oi, Ângela. Tudo bem? Vamos ver se a Ângela aparece aqui para mim. Então, hoje a gente vai conversar sobre o câncer de mama no Outubro Rosa, né? Com a mastologista e minha super amiga, a Ângela Zucato. Ela é mastologista do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Ela trabalha muito tempo nessa área e a gente tem uma grande história juntas também. E a gente vai ter esse bate-papo bem legal sobre câncer de mama no Outubro Rosa, sobre as novas estratégias, né, de tratamento, de diagnóstico, que tem de novo. Só vamos esperar ela aparecer aqui para mim no Insta. Vamos ver se ela vem aqui. Agora tá aqui, vamos ver. Tô chamando. Oi, Angela, tudo bem? Oi, tudo bom? Então tá, seja bem-vinda aqui à nossa live. Agora são 20 horas em ponto. Posso fazer a tua apresentação então formal, né? Então, a doutora Ângela, né, ela é mastologista e ginecologista formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, fez residência, né, então em ginecologia, obstetrícia e depois mastologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. E nos conhecemos desde então, né, Ângela? Muitos plantões, muita residência junto aí, né, muitos anos, muitos congressos, né, que a gente sempre, quando dá, a gente consegue ir junto. E eu queria então te agradecer muito o convite de ter aceitado, né? A gente conversar sobre essa live agora no Outubro Rosa, é a primeira do mês que eu vou fazer para falar sobre esse assunto super importante que é o nosso dia a dia, né? Como mastologistas, né? E eu vou estar querendo abordar assim as questões, as novidades, né? A gente vai falar um pouco sobre conceitos já antigos, né, já conhecidos, mas também sobre o que tem de novo, né, na parte cirúrgica, na parte de químio, de tratamento também, né? Então, seja bem-vinda, te apresenta aí pra gente. Obrigada, Lu. É um prazer enorme. Estou muito feliz em estar aqui hoje, né? A gente tem esses 20 anos aí de história, né? Que a gente compartilha uma amizade cada vez mais forte, de muita admiração, muito respeito. É um prazer muito grande estar aqui nesse mês que eu acho que tem um papel muito importante, né, na vida das mulheres, no sentido de conscientização, da gente levar o máximo de informação que a gente puder para que a gente consiga atingir o maior número de pessoas e cada vez mais conseguir sucesso no tratamento do câncer de mama. Então é muito bom, estou muito feliz em estar aqui, espero que seja bem produtivo para quem estiver assistindo hoje também. Não, com certeza. E quando eu te apresentei ali no feed, eu coloquei que, além de tudo, tu é uma pessoa com um super bom humor e super engraçada, né? Talvez a gente não consiga ver esse lado aqui, mas a gente dá muito boas risadas, que também é importante rir e sorrir, né, Angela, na Ah, vida, né? com Mas certeza. realmente aqui o Outubro Rosa, claro que não é só o Outubro Rosa, né, Angela? Mas é um mês super importante, é um mês bem atarefado para o mastologista, geralmente, né? Porque todo mundo lembra aí de fazer os exames ou que não fez e acaba acumulando um pouco, é final de ano e acaba aparecendo muitos casos. E eu queria te perguntar, então, já para a gente começar, a questão já que teve, né, esse ano a pandemia e tudo mais, que era uma coisa que até a gente estava conversando outro dia, discutindo casos tarde da noite, né? A questão do impacto aí da pandemia na questão do atraso dos diagnósticos, nos diagnósticos um pouco mais
avançados do que a gente está acostumado a ver, né? Eu não sei para ti, mas para mim aqui, assim, no consultório foi bem claro, assim, eu peguei muitos tumores mais avançados do que eu estou acostumada a ver, né, em consultório. E me conta aí como é que tá a rotina de vocês no clínicas e do consultório particular, como é que é para vocês aí em Porto Alegre, o que que isso impactou e que a gente cada vez viu mais realmente, a gente sabe da importância, mas foi comprovadamente, né, a importância de atraso de diagnósticos, de não fazer os exames, né, na hora que tem que ser feitos. Aqui em Porto Alegre também a gente está vendo isso, infelizmente, né? Mas assim, houve um contingenciamento, além da diminuição da procura nos postos de saúde por atendimento, por exames de revisão, por revisão ginecológica anual, houve também um certo contingenciamento dos hospitais na diminuição de oferta, né, para a rede nesse período Sim. de consultas, né? Uhum. Então, realmente agora, onde está tentando se reconstituir uma certa normalidade, mas enfim, que as pessoas também estão começando a se dar conta de que de alguma maneira nós vamos ter que conviver, né, com essa pandemia por algum tempo, até que tenhamos vacina, até que uma parcela da população grande esteja imunizada e a gente corra menos risco de pegar. Isso levou um tempo, porque inicialmente parecia que ia ser uma coisa de 1, 2, 3 meses. Mas eu acho que isso é importante agora as pessoas se darem conta de que não dá para continuar postergando, né, suas revisões, seus exames de rotina, porque é assim que a gente diagnostica precocemente, principalmente os cânceres, né? E o câncer de mama tem sua cura muito dependente do estágio em que a gente diagnostica ele. E aqui a gente está começando a ver isso, né? Pacientes chegando em estágios bem mais avançados, né? Tumores avançados, às vezes pacientes com exames que fizeram lá em janeiro, fevereiro e acabaram guardando em casa, não levando na da médica. Então, assim, acho que a gente tem que respeitar a questão da pandemia, se proteger, usar, né, os métodos de proteção que a gente tem ao nosso alcance, mas a gente não pode negligenciar esses outros, né? Eu acho que foi um grande ensinamento para gente, né? Essa pandemia foi uma coisa nova para todo mundo, né? E sem dúvida a gente vai sair disso um pouco diferente, um pouco melhores, talvez, né? Em algumas situações. Mas até ali no começo da pandemia, lembra, né, Angela, no grupo da Sociedade ali Brasileira de Mastologia, se discutindo, bom, quais pacientes a gente poderia operar, quais pacientes a gente poderia fazer hormônio, quimioterapia antes, para né, deixar diferir um pouco a cirurgia, mas sem dúvida vai ser um grande aprendizado para a gente saber fazer diferente, não só na mama, né? Tem uma estimativa de não diagnóstico de câncer no geral no Brasil pelo INCA, né? Que é o Instituto Nacional do Câncer, enorme, né? Então a gente vai certamente ter que fazer um pouquinho diferente isso, né? E se programar de uma forma que não vá, que se ocorrer alguma outra pandemia ou se a gente tiver essa pandemia estendida, que não vá ter tanta repercussão na área da saúde, né? Porque realmente a gente viu que não dá, né? Não dá para ter esse atraso e repercute diretamente realmente na saúde das pessoas e no atraso dos diagnósticos, né, Angela? E as outras doenças continuam acontecendo, né? Elas não pararam, né, de acontecer da pandemia. Então, assim, eu vi um levantamento, faz uns 2 dias que eu ouvi isso, que diminuiu em torno de 36% as mamografias realizadas. Imagina as milhares de mulheres, né, que já não se atinge, infelizmente, a população como um todo, né? Sim. Ainda vai ter mais essa parcela de mulheres que acabaram deixando de fazer em função do receio da contaminação e tudo, mas que a gente está vendo que a gente não tem uma perspectiva de resolução dessa situação imediata e que a gente vai ter que retomar nossas condutas prévias, né? E aprender. E juntando esse a isso, é isso que tu falou, tenho medo das pessoas também, né? Muitas ligando para os consultórios, olha, será que eu posso atrasar meus exames? Quanto tempo eu posso atrasar? A verdade, gente, é que a gente não sabe, porque a gente tem esses protocolos de acompanhamento uma vez por ano, ou a cada 6 meses, eles têm um motivo, né? Eles foram estabelecidos para ser feitos dessa forma, porque tem um motivo. A gente sabe que um ano, geralmente,
para uma paciente que não é de risco é um intervalo seguro. Agora, 1 ano e meio eu já não sei. Né? Então, a gente não tem muito resposta para isso, né? E é importante que as pessoas saibam, assim, da gente realmente tentar agora ir voltando para o novo normal, né? E isso se aplica a todas as áreas, né? Da oncologia mas a mama e o ginecologista, ele trata muito disso. Tem o câncer de colo de útero, o de endométrio, o de mama, né? Também o ginecologista geral, né? Então, eu acho que é lidar com essa nova perspectiva, né? Eu, pessoalmente, eu tenho orientado e acredito nisso, que as pacientes que estão completando 1 ano sem fazer seus exames de rotina devem fazê-los, né? Tem que procurar que devem fazer, porque é bem como tu colocaste, não existe esse tempo que a gente sabe que fazendo de ano em ano, na grande maioria das pacientes que fizerem o diagnóstico do câncer de mama pelos exames de imagem, vai nos permitir esse aprazamento anual fazer um diagnóstico precoce nessas pacientes. Né? Quando a gente Exatamente. vai estender esse prazo, a gente já não sabe mais, né, em que estágio a gente vai pegar, né, esses tumores. Então, a gente vai ter que retomar as rédeas um pouquinho do nosso cuidado com a saúde também nesses aspectos. Mas eu acho... Oi, cortou, Angela, fala de novo. Não, nesses aspectos que ficaram de lado, né? Pareceram que eles deixaram de ser prioritários por muitos meses. Acho que a gente vai ter que... Vamos começar a falar então agora um pouquinho, né, do assunto, assim. Vamos falar sobre tratamento, né, Angela? Então, para o pessoal saber aí, né, resumidamente, o tratamento do câncer de mama, ele passa por cirurgia, né? Ele passa por quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia, tá? Não necessariamente nessa ordem, são os pilares. E depois a gente vai falar um pouquinho de imuno, né, Angela? Para dar um gostinho, assim. Fala pra gente, então, Angela, assim, ó, o que a gente tem feito em relação ao tratamento do câncer de mama inicial e o não inicial, e como é que é essa questão da quimio neoadjuvante, né? Fazer a quimioterapia antes, que os pacientes tanto têm medo, mas por que eu vou começar com a quimio? Será que eu tô pior? Será que o meu câncer é mais avançado? E explica um pouquinho como é que é isso. Acho que é isso. Existem esses 3 pilares aí, né? A cirurgia, a radioterapia e o tratamento sistêmico, que a gente diz do corpo todo, né? Que pode ser tanto por quimioterapia como por hormônio, que daí são comprimidos, imunoterapia, essas peculiaridades. Eu sempre digo assim, bom, quando tu estás frente a um diagnóstico de câncer de mama, teoricamente, em princípio, a gente imagina que vai ter que fazer as 3 coisas, né? Conforme existem algumas exceções, algumas peculiaridades de cada paciente e de cada tumor, que às vezes nos permitem, em determinadas situações, abrir mão de um ou de outro, porque este tratamento para aquela paciente daí com aquele tumor não vai aumentar a chance dela de cura. Então, daí a gente abre mão. Mas, em princípio, a gente sempre imagina que vai fazer os 3, né? As 3 coisas. Eu acho que a gente pode, num primeiro momento, assim, falar sobre a cirurgia, porque normalmente é o que as pacientes imaginam que virá, né? A cirurgia do câncer de mama, ela vem, com o passar do tempo, cada vez evoluindo no sentido de ser menos mutiladora, de oferecer mais vezes a possibilidade de reconstrução mamária, tanto nas situações em que a gente precisa retirar toda a mama, como naquelas situações em que a gente não precisa retirar toda a mama, mas que ia gerar uma diferença significativa para outra mama, uma assimetria, uma deformidade. Hoje, o tratamento cirúrgico do câncer de mama, quando a gente olha a paciente com câncer de mama, a gente está sempre imaginando resolver o problema do câncer, né, a questão oncológica, mas associar a isso já um bom resultado estético, cosmético, que é possível, né? Então, a Luciana, a gente tem uma formação que nos dá essa visão sempre que é o que deve ser buscado. A cirurgia do câncer de mama, ela envolve também a avaliação da axila, né? Que foi uma coisa que vem mudando bastante nos últimos anos, no sentido de também ser cada vez menor, né? Menos agressiva.
menos mutilante. Então, assim, antigamente, houve um tempo em que todo mundo que tinha câncer de mama, a gente fazia a retirada dos gânglios da axila, dos linfonodos, né, das linguazinhas que a gente tem embaixo do braço. Com o tempo, viu que isso não é preciso. Hoje em dia, a gente faz a biópsia, a pesquisa ali do primeiro gângliozinho que recebe, né, a drenagem da mama, e durante a cirurgia a gente vê, se ele não estiver doente, não precisa mexer nos outros, os outros ficam lá quietinhos. Então, se vem evoluindo muito, né, na qualidade das reconstruções, na qualidade dos implantes, né, das próteses que são usadas, na possibilidade, às vezes, quando não se pode reconstruir uma mama que teve que ser retirada num primeiro momento, já com o implante, de usar um expansor de tecidos, que é como se fosse uma prótese vaziazinha, murchinha, que a gente coloca na paciente e vai enchendo depois no consultório para criar aquele espacinho para a prótese que vai ser colocada futuramente. Enfim, as questões, né, em termos de possibilidades de arsenal de técnicas cirúrgicas são enormes. Quanto à quimioterapia, bom, né, quando a gente decide, avalia uma paciente e decide, bom, para esta paciente o melhor é iniciar o tratamento pela cirurgia, a gente vai então pensar dessa maneira. Dá para ser uma cirurgia que mantém mama, dá para ser uma cirurgia que a gente consegue já oferecer um benefício do ponto de vista cosmético, estético junto. Se tiver que a mama, dá para reconstruir, de que maneira nós vamos reconstruir, tudo isso a gente vai levar em consideração. Muitas vezes, essa cirurgia que a gente chama assim upfront, na frente do resto do tratamento, ela normalmente ela vem para aqueles casos de tumores mais iniciais, né? São algumas situações de tumores que não são tão grandes e que a gente também, por outros motivos, ou porque está em mais de um lugarzinho da mama, enfim, a gente vai ter que, às vezes, fazer uma cirurgia grande, retirar toda a mama, mas é para esses tumores mais iniciais que a gente sempre pensa, bom, vamos iniciar o tratamento pela cirurgia, porque com a cirurgia a gente vai ter o dado real de que tamanho tem esse tumor depois da peça que foi retirada, se o gangliozinho embaixo do braço estava mesmo doente ou não estava, e a partir desses dados a gente vai construir, né, também o perfil daquela paciente, daquele tumor, para daí decidir o resto, né? Mas existem outras situações que não chegam assim para nós, né? Às vezes a paciente chega já com um tumor na mama maior, né? Em que a gente vê que a proporção do tumor em relação àquela mama não permite uma cirurgia que vai ficar com um bom resultado do ponto de vista cosmético também. Às vezes ela chega já com gangliozinhos palpáveis, aumentados, que a gente vê embaixo do braço. E nessas situações, a gente vai optar sempre pela quimioterapia antes da cirurgia. Porque a quimioterapia vai nos permitir o quê? Muitas vezes diminuir aquele tumor na mama, permitindo, às vezes, uma cirurgia menor do que a gente faria, né, inicialmente. E vai nos permitir, muitas vezes, também transformar aqueles gangliozinhos da axila que hoje estão doentes em gangliozinhos não doentes. E permitir uma cirurgia menor na axila, né? Então, isso assusta muito realmente as pacientes, né? Quando a gente diz, no teu caso, eu acho que a gente tem que iniciar o tratamento pela quimioterapia. Isso pode ser bom para ela, né? Às vezes é porque à frente é um tumor que a gente sabe que costuma responder bem à quimioterapia, que a gente vai ter um tumor muito menor, uma condição cirúrgica muito melhor depois da quimioterapia. E uma coisa aqui também, né, no Brasil, a gente é mais influenciado pelos americanos do que pelos europeus, mas também a gente tem que lembrar, e agora nessa época de pandemia, se andou falando muito sobre isso e se tem feito também, é que algumas pacientes mais idosas, com alguns tipos de tumores que mostram uma resposta a estímulo hormonal, a gente, ao invés de quimioterapia, às vezes pode fazer o que a gente chama de hormonioterapia adjuvante. Aqueles comprimidinhos que a gente ouve falar, que as pessoas às vezes ficam usando por 5, 10 anos, tamoxifeno, anastrozol, letrozol, a gente para essas pacientes
usar eles antes da cirurgia também, na tentativa de diminuir os tumores, de diminuir o comprometimento axilar, de dar tempo, às vezes, de deixar uma paciente em melhores condições por outros problemas clínicos para a cirurgia, né? Todas peculiaridades, assim, né? E a radioterapia, normalmente, ela vem depois, né? Ela vem depois da cirurgia e da quimioterapia, né? A radioterapia, ela é muito importante, né? No controle local da doença também, ela faz parte do tratamento dessas pacientes. Ela não... As pacientes que não retiram toda a mama, de um modo geral, elas têm que fazer radioterapia, né? É um pacote, na verdade, né? Se não tirou toda a mama, precisa fazer radioterapia, porque isso aumenta o controle local da doença, diminui a chance de voltar essa doença, e isso vai ser muito importante a longo prazo também para prognóstico, para qualidade de vida, sobrevida a longo prazo. E as pacientes que tiram a mama, às vezes, conforme o tumor, conforme, né, várias características que a gente avalia, às vezes, mesmo com a retirada de toda a mama, também vão precisar fazer a radioterapia adjuvante. Isso é uma coisa que a gente vai trabalhando ao longo do que vai conhecendo também cada vez mais. Hoje a gente... Isso é uma coisa importante, né? Um tempo atrás a gente falava câncer de mama e achava que era tudo igual, né? Hoje a gente sabe que não é isso. Existem muitos tipos de câncer de mama, hoje a gente conhece muito melhor eles, consegue personalizar o tratamento de cada paciente de uma maneira muito mais adequada e atingir com isso os resultados muito melhores do que a gente tinha no passado, né? Eu acho que isso é super importante que tu falou, que a gente, uma das ideias, das intenções da live era falar de novidades, de coisas novas, mas realmente a tendência, né? Isso não chega a ser uma novidade, mas a tendência dos últimos anos é isso, é personalizar, né? Tanto que vai ter uma live também com uma geneticista, com a Ana Carolina, que é o meu câncer não é igual ao seu, né? Que é uma coisa que a gente fala muito no consultório. Não compare o tratamento de uma paciente com outra, porque é totalmente individualizado hoje em dia, né? E a gente tinha um professor, Ângela, que falava que o mastologista ele é o maestro ali de toda essa orquestra, né? Então, na verdade, quando a gente começa ali com uma decisão de tratamento, isso vai desencadear todo o resto, a sequência do tratamento que a paciente vai fazer, né? Então, isso é tudo muito pensado, tem protocolos, tem guidelines, né? Que a gente faz isso, não é da cabeça da gente, né? E então a questão de personalizar, por quê? Por causa do tipo de tumor, por causa da imunistoquímica, né? Por causa da genética, né? A genética tem nos ajudado muito, tanto para mutações quanto para o painel genômico, o comportamento desse tumor. Então, isso é que tem de grande novidade, né? Que é o que se faz agora, né? Quando a gente estava na residência, né? A gente tinha 2 tipos de químio, né? Era 2 tipos de químio, ou fazia um, ou fazia outro, operava e indicava um tipo ou outro e terminou. E agora os protocolos de tratamento estão muito diferentes e estão muito individualizados. E eu acho que isso veio realmente para o benefício do paciente, né? E é o outro tópico que a gente vai falar, que é a questão do descalonamento, né? Então, antes era tirava a axila de todo mundo, toda a axila, fazia químio igual para todo mundo e observava, né? Depois fazia o controle. E agora a gente sabe que não, né? Que isso vai estar de acordo com o resultado de todos esses exames, todos esses parâmetros, né? Então, fala aí um pouquinho para o pessoal da questão que é descalonamento de tratamento de quimioterapia, né? Como é que a gente faz isso e quais são as perspectivas, né? Que tu já falou um pouquinho, né? As pacientes sempre me perguntam, ai, mas eu vou precisar fazer químio? E eu respondo, hoje em dia a gente decide quem não vai fazer químio, né? É isso, a gente parte do pressuposto que cirurgia, químio e radioterapia, a princípio, vai fazer. É o tripé diagnóstico, né? De tratamento, não diagnóstico. Então, hoje em dia, na verdade, não é que a gente decida quem se precisa fazer, é quem não vai fazer, né? Na maioria dos casos. Então, me fala como é que tá aí o descalonamento e como é que é isso. Hoje em dia, assim, é bem como tu disseste, existe uma responsabilidade muito grande em quem, no primeiro momento,
avalia essa paciente no sentido de não estar oferecendo também estratégias e tratamentos que realmente não vão impactar nessa cura dessa paciente, né? Então, assim, a ideia de descalonar é o que? É tu fazer o menor tratamento necessário, né, efetivo para essa paciente, né? Aquela ideia que às vezes, né, assim, na dúvida faz quimioterapia. Não, não é assim. E hoje, que bom, nós temos vários parâmetros para a gente utilizar e se assegurar de quais são as pacientes que devem realmente se beneficiar desse ou daquele tratamento. Então, assim, essa questão da axila é uma questão bastante importante, né? Ela muitas vezes é ela que vai nos ajudar, junto com o tamanho do tumor que a gente está encontrando, a decidir o que mais, né? O quanto mais de tratamento além da cirurgia aquela paciente vai receber. Existe um exame que é feito ou na biópsia, né, no material da biópsia do tumor, ou no material que é ressecado na hora da cirurgia, feito no tumor, que a gente chama de imunohistoquímica. É um exame que também é bastante importante para nós, porque ele nos mostra várias características. Se aquele tumor responde a hormônio, se não responde, se ele tem nas célulazinhas lá uns receptores, que é tipo umas orelhinhas, né, nas células, que vão também responder a determinados tratamentos que hoje a gente chama de terapia-alvo, né? Então, assim, com isso a gente vai saber o quanto de impacto o tratamento adjuvante à cirurgia, que vai ser normalmente quimioterapia, ou, né, ou hormonioterapia, ou essa terapia-alvo, né, que é o trastuzumab, que a gente conhece mais, assim, existe pertuzumab e outras coisas, mas o trastuzumab é o que a gente conhece mais e que mais utiliza, o quanto isso vai impactar. E é assim que a gente decide. Como é que a gente faz esse cálculo? Bom, esta paciente, ela fez uma cirurgia e se ela não fizer quimioterapia, né, vamos supor, a chance de cura dela é de 70%. Se fizer quimioterapia, isso vai para 92%. Bom, vai fazer, né? Isso faz muita diferença. Essa paciente aqui fez a cirurgia e com hormônio ela tem uma chance de cura de 95%. Se fizer quimioterapia, a chance de cura vai para 97%. Bom, vale a pena fazer para ganhar 2% nessa paciente. Então, é no quanto mais aquele tratamento que está sendo proposto vai impactar na cura daquela paciente, na sobrevida livre de doença, no tempo de vida que ela vai ter a longo prazo, que a gente vai decidir se vale a pena ou não esse tratamento. E a ideia é essa, então, né? É fazer o tratamento mais eficaz, mas sem estar super tratando. A gente, que é mastologista, enfrenta isso com frequência, né, Luciana? Também no consultório quanto à fibromialgia. Tem muitas pacientes que às vezes buscam o atendimento e tem um tumor de 1 centímetro e elas querem tirar a mama, né? Tu estava aqui falando e eu tava pensando exatamente isso, né? Que da mesma forma que tem a quimioterapia, que às vezes é matar um mosquito com canhão, né? A cirurgia da mesma forma. A gente está numa era que a gente está indo para a cirurgia mínima, né? Minimamente invasiva, né? Minimal breast surgery, que é tirar o nódulozinho, fazer o mínimo estrago na mama, uma plástica e tirar um linfonodo sentinela. Para o outro lado, né, a questão dos excessos, né, de talvez cirurgias desnecessárias, mas também das mutações, né? Então, a era da genética também nos trouxe as mutações, e aí sim, as cirurgias, enfim, profiláticas, e aí realmente retirada das duas mamas, né? E aí foi bom tu ter trazido isso, Ângela, porque fala para o pessoal as indicações de cirurgia profilática, né? O que é uma cirurgia redutora de risco, na verdade, em quem a gente indica, porque eu tenho certeza que todos os mastologistas todos os dias atendem pacientes que chegam no consultório querendo tirar suas mamas sem nem ter câncer, né? E se para quem tem câncer a gente já avalia, já pensa muito bem, tem indicações claras. Para quem não tem, essa indicação é muito mais restrita. Então, sempre evitar os excessos. O que a gente quer hoje em dia é tratar
e curar as pacientes com o tratamento mínimo eficaz, que foi o que tu falaste, né? Então diz pra gente o que é a cirurgia redutora de risco e quem hoje em dia, 2020, né, já 7 de outubro de 2020, tem indicação de cirurgia profilática ou redutora de risco, que seria mais o termo mais correto, né? A cirurgia redutora de risco, né? A gente usa esse termo redutora de risco porque ela não retira, ela não elimina o risco em 100% de ter câncer de mama, né? Ela impacta enormemente nessas pacientes que eu vou mencionar agora. Então, assim, a cirurgia redutora, primeiro, assim, é importante as pessoas terem claro que a cirurgia, mesmo essa cirurgia redutora de risco, ela não é uma cirurgia estética, né? Ela é uma cirurgia que visa reduzir o risco oncológico e reconstruir uma mama, né? Duas mamas. Então, os objetivos dela são reconstrutores frente a uma patologia, uma mutação, uma alteração que a paciente apresenta de alto risco para câncer de mama. Porque às vezes as pessoas vêm com uma ideia meio romântica disso, achando que é como colocar um implante de aumento, assim, né? Não é. A cirurgia, por que ela não retira todo o risco? Porque a gente tem a pelezinha da mama, embaixo da pele a gente tem uma gordurinha, e depois é que a gente tem a glândula propriamente dita. Mas isso não é tão bonitinho assim, né? Essa glândula, ela se mistura ali com a gordurinha embaixo da pele. E isso é uma situação que, para nós que fazemos esse tipo de cirurgia, ela é sempre muito muito tênue o limite ali de ressecção, porque as pacientes às vezes me perguntam, mas então vamos deixar bem fininho, né, para não ter nada de risco depois. Mas se a gente deixar bem fininho, aquela gordurinha vai embora junto, os vasinhos que nutrem aquela pele também, e a pele morre, né? E a nossa reconstrução vai toda por água abaixo. Então vamos deixar mais bonito, vamos deixar mais grosso ali, mais subcutâneo. Bom, a gente sabe que quanto mais bonito ficar, mais grossinho fica aquele subcutâneo, mais tecido residual a gente está deixando. Então, assim, nós quando operamos, eu tenho certeza que a Luciana trabalha assim também, a gente retira toda a glândula que a gente está enxergando, né? A gente não faz nada, mas a gente sabe que algum tecido mamário residual no meio daquele subcutâneo, daquela gordurinha embaixo da pele, está ficando. Por isso que a gente não zera o risco do câncer de mama. As pacientes que têm indicação desse tipo de cirurgia redutora de risco hoje são as pacientes com mutação genética, né? Cada vez mais vem ampliando os critérios, né, para as pacientes que devem fazer testagem genética e as pacientes mutadas. A mutação que a gente mais conhece é a BRCA1 e BRCA2, são as mais frequentes entre as pacientes que têm, né, tumores de mama hereditários, assim, as que mais frequentemente a gente encontra. Nessas pacientes, a cirurgia redutora de risco, ela está sempre bem indicada. Existem algumas outras mutações que daí existem mutações que a gente chama, às vezes, de uma penetrância menor. O que é isso? Também dá um risco importante ao longo da vida, mas que não é um risco tão grande como a BRCA1 e 2, mutações de outros genes, P53, a gente tem né, síndromes genéticas, síndrome de Cowden, enfim, coisas que a gente, às vezes, mutações ATM, que a gente, quando faz, existem algoritmos hoje em dia que a gente pode usar para calcular, bom, qual é o risco desta paciente aqui, com esta mutação, ter câncer de mama ao longo da vida? É 60%, vamos supor. Se eu mastectomizar ela com essa idade, como é que vai ficar o risco dela? Ele vai cair para 10%. E isso tudo a gente conversa com a paciente no consultório, porque uma cirurgia também de retirada das duas mamas e de reconstrução, ela também tem impactos, né, no dia a dia, ela vai ter impactos dependendo da atividade profissional que essa paciente vai ter, na relação conjugal, é uma mama que a partir dali vai ficar sem sensibilidade, fria, ela é diferente, né? Então, assim, como tudo na vida, a gente vai ter que colocar o benefício dessa cirurgia redutora de risco naquele contexto da realidade daquela paciente. Às vezes a gente se depara com situações peculiares. A gente tem, por exemplo, pacientes que não têm mutação, tu faz uma testagem genética, não encontra mutação, mas assim, a avó teve câncer de mama, a mãe teve câncer de mama
bilateral, a irmã teve câncer de mama, 2 tias tiveram câncer. Então, assim, tu estás vendo que existe uma predisposição hereditária naquela família que provavelmente os testes que nós dispomos hoje não nos permitem ainda identificar, né? Então, claro, situações a gente vai lidando caso a caso, né? E muitas vezes a gente encontra mutações que também se diz de baixa penetrância em famílias que tu vê que aquilo vem se repetindo em todas as gerações e em várias pessoas, né, da família a cada geração. E nessas situações a gente também, às vezes, acaba adaptando e acaba indicando, né, a cirurgia redutora de risco. Mas é uma conversa complicada, né? Eu acho que exige muito conhecimento. Muita informação, né? Muita conversa, mesmo no caso de pacientes mutadas, a gente tem que aí conversar, tem que explicar, a paciente tem que ter um tempo para absorver isso e para realmente decidir se ela quer, mesmo a paciente mutada, né? E da mesma forma, Angela, isso que tu falou foi bem importante, do histórico familiar. Quantas famílias a gente faz o acompanhamento de vários pacientes com esses históricos familiares super fortes, né? Que deixa a gente de orelha em pé e faz lá a testagem genética e ela dá negativa. Essa paciente não deixa de ser de risco, ela vai continuar sendo acompanhada como sendo de risco, porque tem toda essa herança que a gente não pode também descartar, né? Então, não é só o teste genético que define tudo, tem o histórico familiar, tem o tipo de mama da paciente, a densidade, se ela já teve outras biópsias, né, anteriores com alterações proliferativas, né? Tudo isso a gente leva em consideração na hora de decidir uma ou outra conduta, né? É tudo super pensado, né? A gente pensa muito, a gente discute muito o caso, a gente conversa, multiprofissional às vezes, né? Para decidir o melhor para o paciente, né? E uma coisa também que é importante, né? Porque às vezes as pessoas dizem, tá, mas daí eu fiz o teste genético, eu tenho a mutação, e algumas pacientes, às vezes, elas também optam por não fazer o procedimento, né? A cirurgia. Existem também estratégias para segmento, né, dessas pacientes de mais alto risco, ou com alguma mutação, ou com esse histórico familiar que dá para elas um risco aumentado de ter câncer de mama ao longo da vida. Então, assim, a gente também acaba utilizando essa. Não é a paciente que vai lá fazer sua mamografia com mamária anualmente, né? Mais cedo, que merecem fazer essas revisões com um mastologista, que eventualmente vão alternar a ressonância magnética das mamas com a mamografia e com a ecografia mamária. Então, assim, existem peculiaridades. Existem outras formas de se oferecer um rastreamento também mais de perto para essas pacientes, mesmo que a gente não ache que tem essa indicação da cirurgia redutora de risco, né? E, Ângela, então a gente conversou sobre a cirurgia, né? A cirurgia conservadora, quer dizer, mantém a mama e faz radioterapia, tira só o tumor com uma porção de mama saudável. Falamos sobre a mastectomia e a reconstrução, né? Falamos de descalonamento aí, de tratamento de quimioterapia e tratamento individualizado. E tu falaste sobre a axila, né? Então, que toda paciente que tem câncer de mama invasor vai ter que ter pelo menos a biópsia de um gânglio, de um linfonodo axilar. E aí a gente está falando então sobre novidades e sobre quais são as tendências. Me fala sobre a abordagem axilar quando a gente não vai mais abordar a axila. Então, acho que vai chegar esse momento, né? A gente tem tido aí muitos painéis, o pessoal já tem muita gente falando. Hoje em dia é o tratamento standard, né? E já está se pensando que talvez em alguns anos algumas axilas não vão precisar ser abordadas. Fala um pouquinho sobre isso. Fala sobre como o linfonodo sentinela mudou aí toda a nossa prática, que a gente começou na residência, estava vindo sentinela, né? A gente ainda fazia todas as linfadenectomias, a raspagem, né? O pessoal conhece como raspagem da axila. E aquilo mudou ali, pá, bem no meio da residência e mudou totalmente a história do tratamento do câncer de mama. E agora, de novo, talvez uma outra mudança. Só para o pessoal assim, entender que o conceito e o que se viu com o tempo é o que existe um linfonodo, né, na axila ali, que ele recebe inicialmente a drenagem da mama, e que quando esse linfonodo não está comprometido, a chance de tu ter outros comprometidos além dele é muito pequena.
Então, por isso se passou a desenvolver então essas técnicas em que a gente identifica esse primeiro linfonodo e examina ele. Vem se buscando, né, essas situações de situações em que talvez a gente não precise operar, né, a axila das pacientes. Hoje em dia existem alguns estudos, inclusive, que estão pesquisando isso, é bem, né, em nível de pesquisa mesmo, mas assim, inclusive a possibilidade de algumas pacientes não serem operadas, né, não operar a mama. Quando é que a gente tem, quando é que se cogita, talvez, essa possibilidade um dia? Principalmente nessas pacientes que vão à quimioterapia neoadjuvante, na realidade, né? Que é a quimio antes, a quimio neo é a quimio antes da cirurgia, né? Essas pacientes que fazem quimioterapia antes da cirurgia, isso nos serve para aquilo que eu falei, vamos tentar diminuir esse tumor, vamos tentar talvez transformar uma axila positiva numa negativa, e cada vez mais a gente usa os dados que a gente encontra depois que ela fez essa quimioterapia, quando a gente vai lá e opera, também para saber o quanto mais ela tem que fazer de tratamento depois. Então, assim, a paciente fez quimioterapia antes da cirurgia e, de repente, aquele nódulo sumiu. Sumiu na mamografia, sumiu na ecografia, sumiu na ressonância. A gente hoje não está autorizado a não operar essa paciente. Essa paciente, ela vai à cirurgia e a gente vai retirar aquela área que correspondia ali ao centro do tumor. Tanto que essas pacientes, só para entender, né? Mas como é que eles fazem isso? O tumor desapareceu. Essas pacientes que têm alguns tipos de tumor que a gente sabe que são os que mais respondem à quimioterapia, quando a gente decide fazer a quimioterapia antes da cirurgia, a gente pede para botar um clipe metálico, fazer uma marcação lá no miolinho do tumor, para quê? Para que aparecer na mamografia e na eco, a gente tenha como saber onde é que era ali o lugarzinho que ele morava e ressecar aquela região. Bom, a gente, hoje, isso que se faz, né? Se resseca aquela região e muitas vezes o patologista diz para nós, olha, houve resposta completa, o tumor sumiu totalmente, que é uma coisa ótima, tem impacto, né, muito positivo para o prognóstico dessa paciente, para o que vai acontecer daqui para frente com ela, para o que mais ela vai precisar fazer em termos de tratamento. E nessas pacientes, por exemplo, que têm resposta patológica completa na mama, é um dos grupos que vem se cogitando, será que elas precisariam fazer o sentinela? Talvez não. Talvez não. Talvez nem mesmo a mama, né? Talvez nem mesmo a mama. Tem estudo, o Memorial, né, tá fazendo um estudo onde eles biopsiam essa área, mas tem uma biópsia muito bem feita, com pelo menos 15 a 20 fragmentos, e eles biopsiam, e se nessas biópsias eles não encontram tumor residual, existe um estudo em andamento em que eles não estão operando essas pacientes. Eles estão esperando para ver o que vai acontecer. Elas vão à radioterapia, elas só não são operadas, tá? E eu até estava um dia desse numa live em que foi colocado também o contrário. Bom, por que não se tenta não irradiar essas pacientes, então? As que têm resposta patológica completa. Sim, porque é o mesmo preceito, né? É uma coisa. E daí foi dito, o colega esse que trabalha no Memorial, ele disse que nunca tinha conseguido um radiologista que não quisesse irradiar, que aceitasse não irradiar. Mas agora eles têm lá uma menina, eu não me lembro agora o nome dela, que está fazendo um estudo assim também, nessas pacientes. É um outro estudo. É um grupo vai à radioterapia e outro grupo não vai à radioterapia, para ver se isso impactaria ou não. Então, assim, é aquilo que a gente falou, é tentar fazer um menor tratamento eficaz, né? Possível, né? Eu não sei, Luciana, se te ocorre alguma outra situação, né? Não, eu acho que seriam essas, mas eu acho que é importante a gente trazer isso para as pessoas entenderem, né? Eu estava pensando aqui que tem aqueles ciclos da vida que a cada 7 anos muda, e no câncer de mama é isso, né? A cada tantos anos a gente tem uma mudança
enorme de paradigma, né, no tratamento do câncer de mama. Então, eu acho que tem muita coisa para vir, muita coisa interessante, né? Isso que a gente está falando, claro, é experimental, né? Não é nada para prática, né? A gente ainda opera todo mundo, mesmo com resposta patológica completa. Ninguém está autorizado a não fazer isso que não seja experimental. Mas são coisas muito interessantes, né? Então, a gente mesmo, que a gente está formada há um tanto de anos aí, né, Ângela? A gente se formou fazendo toda a linfadenectomia, né? Retirando todos os gânglios da axila, passamos pelo linfonodo sentinela, que agora são biópsia 1, 2 ou 3, né? E talvez a gente vá passar para essa outra situação de não abordar mais a axila e talvez não abordar mais a mama. Então é muito interessante isso, que é muito dinâmico, e eu acho que o câncer de mama é um dos tumores mais estudados no mundo, né? Que tem mais pesquisa, né? E por isso que tem, assim, tanta informação e tanta novidade. Só que, claro, isso tudo é colocado para vocês, para os pacientes, quando se tem absoluta certeza, né? A gente tem que ter um estudo ou vários estudos robustos e que te digam, olha, tu pode agora, a partir de agora, tomar essa conduta, né? Mas, sem dúvida, eu acho que essas vão ser as pacientes que... Tem aqui, ó, a Morgana, querida, ela tá agradecendo aí, que ela foi uma das que teve a resposta patológica completa, e eu sou super feliz por isso. E, Morgana, essa é a doutora Ângela, que eu discuto teus casos com ela, e a gente está super feliz pela tua resposta, e isso para nós é um critério de cura, né, hoje em dia, né, Ângela? Isso hoje é um fator importante, né? Essas pacientes que têm essa resposta patológica completa, elas têm um caminhozinho ali ao longo do tempo, né? Que não é exatamente igual às que não têm resposta patológica completa. Ah, então essas aí, as que não têm, sempre vão mal? Não, mas essas que não têm, às vezes precisam fazer ainda mais tratamento, né? Depois da cirurgia, mesmo tendo feito já a quimioterapia antes, que aquelas que atingiram a resposta patológica completa não precisam. Então, vocês vejam como a cada passo, né, a cada etapa, a gente tem que olhar de novo aquela paciente de uma nova maneira, com um novo olhar, para ver, bom, para essa paciente, o que mais eu posso oferecer, né, com vistas à cura. E Ângela, a gente falando então em novidade, eu queria voltar para a cirurgia reconstrutora, que tu tanto faz e tu tanto faz muito bem, viu, gente? A Ângela é uma exímia cirurgiã maravilhosa, faz muita reconstrução de mama. Fala para o pessoal um pouquinho sobre as técnicas de reconstrução e o lipofilling, né? Que é a tal da gordurinha que a gente usa ali para injetar, que é assim uma técnica que nos auxilia muito nas reconstruções, né? A gente conseguir resultados desejados, para o pessoal saber que a reconstrução de mama é uma escultura em andamento, não é uma etapa só, a gente tem que ir fazendo vários ajustes, né? Fala o que é um pouquinho o lipofilling. A reconstrução mamária é um processo, né? Vocês têm que sempre imaginar que assim, se parte, é diferente de uma cirurgia com objetivo estético, tu parte na reconstrução mamária de uma situação totalmente adversa, né? Que é não ter a mama. Tá? A reconstrução mamária, ela, como eu mencionei antes, ela pode ser feita, né, de várias maneiras, com implantes, com expansores, com retalhos de músculos. E nos últimos anos, cada vez mais a gente vem incorporando essa técnica, que é a técnica do lipofilling, que é a lipoenxertia. O que é isso? É uma técnica em que a gente aspira a gordura. Não é bem uma lipoaspiração nos moldes que a gente imagina, né? Não serve estética, né? Enfim, porque normalmente a gente não consegue, a gente aspira volumes não tão grandes e sob baixa pressão, né? A gente costuma aspirar essa gordurinha ou com seringa, enfim, né? Existem várias técnicas. Mas então, assim, a gente vai coletar essa gordura da própria paciente, ou do abdômen, flanco, enfim, né? De algum lugar. Essa gordura, ela é preparada, né? Existem várias técnicas de preparo. A técnica mais usada, que eu utilizo também, é uma técnica em que a gente centrifuga essa gordura e daí a gente usa a parte principal dela, ali onde tem mais células-tronco, mais nutrientes, e essa pasta aí, com essas células principais, a gente pode injetar na mama. Isso nos trouxe, nos últimos anos, muito recurso para corrigir defeitos, às vezes, de cirurgias muito antigas que antes a gente não tinha o que oferecer. Pacientes, às vezes,
tinha ficado bem, mas ia à radioterapia, ficava com fibrose, aquela mama contraía, retraía, e a gente não tinha, às vezes, o que oferecer. Pacientes que tinham colocado próteses para reconstrução, mas aquela pele era muito fina, a borda da prótese ficava marcada, o resultado não tinha ficado adequado. Todas essas situações agora, a gente pode fazer esse enxerto de gordura, né? Que requer, então, esse treinamento, né? Uma técnica adequada. Também é uma coisa, assim, minuciosa. A gente não pode, numa mesma vez, botar um montão de gordura naquele lugar, né? Senão aquela gordura pega, ela morre, e daí a gente continua com uma situação de resultado muito inadequado. E inclusive em pacientes que vão, às vezes, aquelas pacientes que às vezes tem que tirar um setor de mama, um pedacinho de mama maior do que o que a gente gostaria e vai gerar uma diferença significativa com o outro lado, até o evento da lipoenxertia, o que, que a gente propunha? Bom, vamos diminuir a outra mama também. Agora, às vezes, a gente pode fazer essa lipoenxertia na mama onde a gente vai tirar esse pedaço e a gente pode fazer com que ela aumente de volume de novo e não precisar mexer na mama contralateral. Então, assim, é uma técnica que vem não de muito tempo, ela já há mais tempo é utilizada em cirurgia plástica, esse tipo de coisa, mas para mama, no início, cada um fazia de uma maneira, então as taxas de absorção dessa gordura, os resultados eram muito variáveis e isso foi abandonado por muitos anos. E de um tempo para cá, isso voltou, é seguro do ponto de vista oncológico, né, que é uma preocupação que tem, e nos trouxe uma ferramenta, né, o nosso mestre, Dr. Jorge Biazuz, né, lá do Clínicas, ele diz que o lipofilia é como um canivete suíço, né, ele te dá uma, como é que a gente diz, é o Photoshop da mama, ele te faz oferecer, às vezes, para paciente aquele retoque que até muito tempo atrás não tinha, né? Até pouco tempo atrás. Era impossível, né? Eu acho uma técnica fantástica, assim, realmente ela veio resolver todas essas pequenas questões de ajuste fino, né? De terminar ali a escultura e acho que vamos utilizar cada vez mais. Eu costumo dizer para as pacientes que é uma lipo ao contrário, né? Na verdade, a gente tira de um lugar e injeta no outro, né? E é, sem dúvida, super, super interessante e necessário, né? Hoje em dia, a gente, praticamente, todas as reconstruções, a gente acaba utilizando um pouco de lipofilling, né? Vocês fazem lipofilling imediato também ali no Clínicas, né? Não faz um outro tempo, faz na primeira cirurgia já faz uma sessão, né? Nessa cirurgia, na verdade, nas cirurgias de mastectomia, tu diz? De reconstrução? Isso. Não, Luciana, às vezes, porque o que acontece? Às vezes, naquele primeiro momento, aquele retalho que fica, o subcutâneo, às vezes é muito fininho e a gente não consegue pegar onde injetar. Então, assim, eu vou te dizer que até assim, na maioria das vezes, se faz num segundo momento ou nas pacientes que fazem a reconstrução em 2 etapas, que se fez o expansor, encheu o expansor, depois trocar pela prótese. Daí, na hora de trocar pela prótese, se faz a lipoenxertia, porque daí a gente já tem aquela cápsula que vai em volta da prótese, já tem um tecido melhor para receber. Neovascularização, né? Muito bem. E vamos conversar, então, agora por último, a gente tem mais uns minutinhos que eu queria falar para o pessoal sobre a imunoterapia, né? Que está vindo com uma força grande para câncer de mama metastático, né? Hoje em dia a indicação é metástase. E a metástase o que que é? É quando o tumor ele saiu da mama e da axila e ele foi para algum órgão mais importante, principalmente os ossos, no caso do câncer de mama, pulmão e fígado, né? São os 3 principais órgãos que o câncer de mama metastatiza. E fala um pouquinho da imunoterapia para o pessoal entender, que é uma coisa nova para todo mundo. Para câncer de pulmão tá vindo muito forte e certamente vai ser a tendência para tratar todos os tumores em alguns anos, né? É câncer de pulmão, melanoma, cabeça e pescoço, né? Onde mais tem estudos assim, mas na mama também. A imunoterapia, o que que é? Quando o tumor se forma ali, quando o câncer se forma, tem alguns tipos de tumor que nas suas células eles vão ter um mecanismo ali na periferia da célula, como se fosse uma orelhinha, vamos supor, que faz com que o nosso sistema imunológico
não reconheça aquilo como uma célula alterada, um tumor. Porque, assim, a gente está sempre fazendo célulazinhas esquisitinhas, alteradas, atípicas, mas a nossa imunidade vai dando conta disso normalmente, né? Em determinado momento, alguma célula tem um potencial maior, isso a pessoa, né, tem uma imunidade que não reconhece aquilo e aquele tumor vai se formando. Então, hoje existem já imunoterápicos, né? Existem drogas que já se sabe que funcionam para alguns tipos de tumores de mama. Normalmente são tumores triplo negativos, se usa, né? Na verdade, como a Luciana falou, os estudos hoje em dia são todos para tumores metastáticos, doença que já saiu da mama, na verdade. E o que essa imunoterapia faz, então? Essa droga vai lá, naquele receptor lá, e faz com que ele não consiga mais inibir o sistema imunológico, né? Com que ele não consiga mais ficar disfarçado para o nosso sistema imunológico. Então, quando o tumor expressa essa proteína, esse receptor, né, que é o PDL1, na verdade, quando ele expressa isso, essa droga tem o poder de ir lá se ligar nesse receptor e fazer com que esse receptor não atrapalhe mais o nosso sistema imunológico e o sistema imunológico, então, passe a ser efetivo e ajude, então, na destruição desse tumor. Estudos com melanoma metastático, assim, tem estudos incríveis, assim, de pacientes que entraram em remissão de doença, inclusive, né? Então, é uma coisa muito promissora mesmo. É aquele tratamento bem particularizado, né? Mas que eu acho que cada vez mais vai estar ao nosso alcance. Hoje em dia são terapias caras, né? Também, e com essa indicação muito específica, mas é uma inovação Mas também. é impressionante, né? Porque a imunoterapia ela atinge resultados em alguns pacientes nunca vistos, né? Então, realmente é uma coisa que chega assim a acelerar o coração da gente, algumas coisas, algumas descrições que a gente vê. Em alguns pacientes também não funciona, né? E aí eu acho que tá a questão do ajuste fino de saber em quem vai funcionar, e essa que é a questão também do experimental, né? Mas realmente, assim, tem casos que a gente vê que é impressionante, de pacientes metastáticas, de sem resposta, todos os protocolos aí de quimioterapia, nada, e a imunoterapia simplesmente elimina o tumor, assim, aí bom, por quanto tempo, por quantos meses, a gente não sabe, mas são resultados realmente super impressionantes, e a torcida é que isso possa ser trazido para o tumor de mama inicial, né? Como inicialmente, eu não sei se tu lembra, o trastuzumab, ele só era utilizado em paciente metastática, né? Em HER2 metastática. E agora, hoje em dia, ele é a primeira linha de tratamento para qualquer, né? E isso, o HER2 positivo. E mudou totalmente a história do câncer de mama HER2 positivo, né? Então, quem sabe a imunoterapia também, né? Não vai fazer isso por nós futuramente, né? E só para o pessoal saber, a imunoterapia é totalmente diferente da químio, da hormonioterapia, que é via oral, da radioterapia, é totalmente um outro tipo de tratamento. Então, vai ser um outro arsenal aí que a gente vai ter para combater o câncer de mama, né? Tomara que venha logo, né? É mais uma arma, né? É mais um recurso, né? Não é uma variação do que já tem. É outra Isso, coisa. por isso que é tão animador, né? Porque é mais um, não é um protocolo de químio diferente. Ó, você achou um outro quimioterápico, é totalmente um outro tipo de tratamento de arsenal, né? E por aí, talvez, quantas outras coisas, né? Que possam ser descobertas também, né? A gente está quase terminando aqui, Ângela, o nosso tempinho, né? Eu vou te deixar aí as últimas palavras, quero te agradecer de novo, foi muito, muito legal esse nosso papo, né? Eu queria muito, assim, trazer uma pessoa como tu, que tivesse essa vivência diária, que está sempre super atualizada, que lida diretamente com isso num hospital de referência do estado e do país. Eu acho importante as pessoas saberem o quanto essa área é uma área que a gente precisa estudar e se dedicar, e quantas coisas complexas tem que envolvem, né, a decisão do tratamento do câncer de mama. Então, te agradeço muito, tá, por ter aceitado a nossa live, o pessoal também que apareceu aí. E a última palavra é contigo.
Bom, eu não espero que assim tenha, né, Um atingido minuto. o objetivo. Foi um prazer enorme poder participar e acho que a ideia é essa mesmo, é mostrar como é uma especialidade, a mastologia hoje tão cheia de peculiaridades e que nos permitem tratar as pacientes de uma maneira tão personalizada e tão melhor do que a gente tratava um tempo atrás, atingindo sempre os objetivos que a gente quer, que é oferecer, né, uma vida depois do câncer de mama feliz e apta a tocar a sua vida da melhor maneira possível. Obrigada, Lu. Foi ótimo, Então adorei. tá, com certeza. Um beijão para ti e para todos, tá? Um beijo, boa noite. Tchau, Boa noite. tchau.